E aí, pessoal, beleza? Há quanto tempo? Saudade muito grande de todos vocês. Não podemos ainda nos ver pessoalmente, né? Mas em breve, se Deus quiser, tudo isso vai se resolver e poderemos finalmente ter nossas aulinhas presenciais, né? Então, pessoal, hoje vamos começar a chamada geometria analítica, tá legal? Porque essa geometria, ela é um pouco diferente do que você viu até agora. Professor, mas em qual sentido? A gente vai trabalhar com pontos, retas e também circunferências. Professor, mas isso já foi visto já em séries passadas. Mas, pessoal, é o seguinte, esse novo formato de trabalhar com a geometria vai ser sempre usando o chamado plano cartesiano. A gente vai ver os elementos básicos da geometria plana, porém tudo dentro do plano cartesiano. Então, vamos ver hoje, inicialmente, tá? O ponto, que é o início da geometria plana, mas iremos ver o ponto dentro da geometria analítica. Professor, eu não estou entendendo ainda muito bem. Vamos ver aqui um pouquinho. Primeiro, para trabalhar com ponto na geometria analítica, é bom relembrar o que vem a ser o plano cartesiano e os pares ordenados. Tá legal? Veja, então aqui temos um resumozinho do que vamos trabalhar nessa nossa aula de hoje. Tá legal? Vamos trabalhar, vamos relembrar o que vem a ser um par ordenado, o que vem a ser um plano cartesiano. Tá legal? Primeiro, para começar, esse aqui é o formato do chamado plano cartesiano. Ele é formado por dois eixos, um horizontal e um vertical. O horizontal é chamado de eixo das abscissas e o vertical, que é o eixo Y, é chamado de eixo das ordenadas. Tá legal? Eles se cruzam nesse pontinho bem aqui, ó, que é chamado de origem do plano cartesiano, que você utiliza, tá? A letrinha O de origem, tá legal? Mas para usar um valor numérico, a gente pode dizer também que esse ponto seria o ponto zero. É o ponto de origem do plano cartesiano, tá legal? Ainda, veja, essas setinhas aqui, apontando para a direita e apontando para a esquerda, indicam que os valores vão aumentando. Professor, que valores são esses? São os valores que estão no plano cartesiano que vão nos auxiliar a localizar os objetos da geometria dentro desse plano. Vamos já ver como funciona? Vai ficar bem facinho. Você vai já ver, tá? Veja, então, como aqui é o valor zero e eu vou aumentar para a direita, porque a setinha está apontando para a direita, veja, isso aqui é o valor zero, que será o valor 1, aqui será o valor 2, valor 3, valor 4 e assim por diante. Se eu for diminuindo à esquerda do zero, seria o valor menos 1, o valor menos 2, o valor menos 3, o valor menos 4 e assim por diante. Agora, no eixo Y, seria assim, ó, do zero para cima, que a setinha está apontando, vai aumentando. Vai ficar assim, ó, aqui é o zero, para cima, está bem aqui, será o 1, aumentando. 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Vai aumentando. E se for para baixo, é diminuindo. Então, 0, depois, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai, tá? Então, esse aqui seria o nosso esboço para o plano cartesiano, tá bom? Veja, professor, o que tem a ver o plano cartesiano com o chamado par ordenado? É o seguinte, pessoal, porque tudo que estiver dentro desse plano tem que ter uma localização, tem que ter as suas coordenadas. Professor, o que é isso? Serão dois elementos, será um par de valores que vão localizar aquele objeto
dentro desse plano cartesiano. Então, por ser um par de valores, ou seja, ser 2, ele é chamado de par, tá bom? É um par ordenado. Professor, como seria isso aí? Veja, por exemplo, se eu pegar, digamos, um ponto P que pertença ao plano cartesiano, ele vai ter que ter a sua localização. Vai ter que ter um valor de abscissa, que eu vou chamar de x, e um valor de ordenada, que eu vou chamar de y. Então, veja, não são dois valores, então será um par. E a ordem aqui vai importar. Se eu trocar aqui o x com o y, vai ser um outro ponto. Por isso ele fala que é um par ordenado. Tá legal? Então, esses dois que indicam a localização do ponto são chamadas de coordenadas do ponto. Fechado? Então, essa turma aqui, ó, essa dupla são as nossas coordenadas do ponto, tá? Esse primeiro valor será o valor da abscissa, que é o valor do x do ponto. E o segundo valor é o valor da ordenada, que é o valor do y do ponto. Professor, nos dê um exemplo aí. Vejamos. Olha, por exemplo, o ponto A, 2, 1. Então, para o ponto A, as coordenadas são 2 e 1. Para o ponto B, seria 1 e 2. Percebam que, embora os dois tenham os mesmos valores para coordenadas, com a ordem foi trocada, eles são pontos diferentes, tá bom? Então, só seria o mesmo ponto se tivessem a mesma abscissa, ou seja, o mesmo x e a mesma ordenada, ou seja, o mesmo y. Fechado? Vamos lá. Então, agora, localizando esse ponto A dentro desse plano cartesiano, olha como é fácil, pessoal. Veja, para o A, o x vai ser 2 e o y vai ser 1. Então, para o A, x2, ó, que é o x. 1, 2. Também é o 2. Para o y, é 1. Você vai conectar os dois até achar esse ponto A. Vai ficar assim, ó. Você vai passar uma retinha, ó, pelo 1 e uma retinha pelo 2, ó. Veja, uma vertical e outra horizontal até se conectarem. Veja, porque o x é 2 e o y é 1. Estão vendo? Ó? Ao você conectar nesse encontro aqui, ó, que você marcou, vai ser o nosso ponto A. Professor, é só isso. É só isso. É fácil, é ou não é, pessoal? Vamos combinar, cara. Isso é muito fácil, né? Vamos lá, continuando. Agora, já para o ponto B, percebam que, ó, o x aqui dele é 1 e o y é que é 2. Vamos lá. Então, o x vai ser 1 e o y vai ser 2. Então, agora é conectar, né? Traça uma retinha horizontal no 2 e vertical no 1, ó. Ao se cruzarem, vão se conectar e vão achar esse ponto B aqui. Tá legal isso aí, pessoal? De boas? Show de bola? Mais um pontinho aqui, ó. Agora, nesse ponto C aqui, ó, perceba que o x, que é o primeiro, é para ser menos 3, ó. Então, seria o x, ó. Seria esse cara, o x, seria esse cara bem aqui, tá vendo, ó? Menos 3. E o y seria 3, ó. Então, seria o y para cima. Vai ficar assim, conectando o menos 3 do x com o 3 do y conectar, ó. Né? Tinha vertical aqui, ó. E horizontal aqui. Vão se conectar e vão achar o ponto C. Estão vendo aí, pessoal? Como é fácil? Agora, e esse ponto D aqui? Perceba que, pessoal, esse ponto D aqui, o x é menos 2 e o y, ele é 0. Estão vendo aí como é legal? Veja,
Então, o x será menos 2 e o y vai ser o zero. Então, quando o y for zero, o ponto vai ficar em cima do eixo x. Vai ficar bem aqui, ó. Ah, professor, quer dizer então que quando o y for zero, o ponto fica em cima do x? Fica. Agora, e se o x for zero, tipo o ponto E? O ponto E, o x é zero e o y é 2. Então, para esse ponto E, como o x é zero, o x é zero e o y vai ser 2. Ou seja, então, aqui seria o nosso, que é o ponto D, né? Eu não coloquei. E aqui será o ponto E. E aqui em cima. Tá legal? Então, percebam aí, pessoal, que quando o valor do y for zero, o ponto vai ficar em cima do eixo x. Quando o valor do x for zero, o ponto ficará em cima do eixo y. Fechado? Outro exemplo. Aliás, outros dois exemplos para ficar mais legal ainda. Para a gente perceber o seguinte, ó. Por exemplo, se fosse o ponto F, digamos, colocar assim, ó, menos 3 e menos 5. Opa! Vamos lá. Nesse ponto F aqui, o x é menos 3 e o y é menos 5, não é? Então, veja, o x será aqui, ó, será o menos 3 e o y vai ser aqui embaixo, vai ser o menos 5, ó. Então, ao você conectar aqui, ó, o menos 3 com o menos 5, ó, conectando, vai marcar um outro ponto que será esse nosso ponto F aqui. Tá legal? E para fechar, só mais um exemplo interessante. Colocar aqui, ponto G. Colocar aqui, 2 e menos 4, por exemplo. Nesse caso, para o ponto G aqui, ó, o x vai ser 2 e o y vai ser menos 4. Então, nesse caso, ó, o x, bem aqui, ó, será 2 e o y vai ser para baixo, menos 4. Então, vamos conectar aqui os dois, ó. O x será 2 e o y será menos 4. Conectou, deu o quê? Deu o ponto G. Então, essa é a forma de vocês localizarem qualquer ponto dentro do plano cartesiano. É fácil, é ou não é, pessoal? Vamos combinar, isso é muito fácil. Não é não? Ó, então, nesse caso aqui agora, vamos verificar um fato muito importante. Veja, atenção para cá. Pessoal, esse plano cartesiano, ele é dividido em 4 regiões. Ó. Essa região aqui é uma, ó, que aqui são 4, né? Ó. Você cruzou aqui, ó. Aí tem uma região, 2, 3, 4 regiões. Então, veja, essas 4 regiões são chamadas de quadrantes, que serão sempre assim numeradas, tá bom? Para não esquecer, essa primeira aqui será sempre o nosso primeiro quadrante, chamado de primeiro Q, primeiro quadrante, tá legal? Essa próxima aqui será sempre o nosso segundo quadrante, segundo Q. Aqui será sempre o nosso terceiro quadrante. Estão vendo aí? E aqui será o nosso quarto quadrante. Professor, isso vai interferir em quê? Veja, se você analisar a figura com mais cuidado, vai perceber o seguinte, ó, que no primeiro quadrante, ó, será o x do 0 para a direita e o y do 0 para cima, não é? Então, no caso, o x do 0 para a direita são só valores positivos. E o y do 0 para cima também são só valores positivos. Ou seja, então se eu tiver um ponto no qual o x, o valor da abscissa, ele for positivo, for maior que 0, e o y, o valor da ordenada, também for maior que 0, eu posso garantir que esse ponto pertence ao primeiro quadrante. Professor, me dá um exemplo. Veja, o ponto A, tanto o x quanto o y,
Os dois são positivos, não são? Então, o ponto A pertence ao primeiro quadrante. Estão vendo? O ponto B, tanto o x quanto o y, os dois são positivos. Então, o ponto B também pertence ao primeiro quadrante. Perceberam? Então, se eu tiver um ponto que me foi dado, se o valor do x for positivo e do y também for positivo, eu posso garantir que esse ponto pertence ao primeiro quadrante. Fechado? Ora, agora, se você analisar o segundo quadrante, vai perceber que, ó, no segundo quadrante, o x aqui, ó, é do zero para a esquerda, ou seja, são valores negativos. E o y é do zero para cima, ou seja, são valores positivos. Então, ficará assim, ó. Então, no segundo quadrante, o x será negativo, ou seja, menor do que zero, e o y vai ser para cima, ou seja, vai ser o valor positivo, maior do que zero. Estão vendo aí, pessoal? Professor, não entendi. Por exemplo, esse ponto C que está aqui, se você voltar para cá, é perceber que ó, o x ele é negativo, tá vendo? Ó? E o y ele é positivo. Estão vendo aí? Então, nesse caso, se eu tiver um ponto que o x for negativo e o y for positivo, eu posso garantir que esse ponto pertence ao segundo quadrante. Fechado? Agora, no próximo quadrante, ou seja, no terceiro quadrante, você vai perceber que no terceiro, essa região aqui, ó, o x aqui é do zero para a esquerda, ou seja, só valores negativos, e o y é do zero para baixo também, só valores negativos. Ou seja, nesse caso, para o terceiro quadrante, o x será negativo, ou seja, menor que zero, e o y também será negativo, ou seja, menor que zero. Então, para provar, veja, esse ponto F, que pertence ao terceiro quadrante, também aqui ele, ó. Veja, tanto o x quanto o y, os dois são negativos. Portanto, nesse caso, ele pertence ao terceiro quadrante. Fechado? E o ponto G, que esse cara bem aqui, que está no quarto quadrante, se você analisar igualzinho os anteriores, vai perceber o seguinte, ó. Veja, no quarto, o x para a direita terá valor positivo, ou seja, o x será maior do que zero. E, no caso, o y, que é para baixo, tem valor negativo, ou seja, o y será menor do que zero. Então, para provar, você vai perceber que o ponto G aqui, ó, o x ele é positivo e o y vai ser negativo. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso resumão inicial para localizar um ponto dentro do plano cartesiano. Beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Forte abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.